Sua energia não é gênero, tá? Então quem vibra na energia da rainha de paus, energia de uma pessoa muito magnética, muito bonita, independente, tanto é que vocês seguiram adiante. Aqui é energia de uma pessoa independente, energia de solteiro, solteira, né? Por isso que essa pessoa tá com tantos ciúmes, porque viu vocês seguindo. Olá, cancerianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Esta semana, tiragem geral. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Energia predominante para os próximos 7 dias, por gentileza, Câncer. A morte. Cancerianos encerrando algo. Um ciclo longo na vida de vocês, encerrando um relacionamento, né? Encerrando um contrato de trabalho, vocês se mudando de cidade, de estado, de país, mudando de casa, mudando de emprego, mudando de trabalho assalariado para algo autônomo. Tem grandes transformações aqui, uma finalização para valer aqui, tá? Se for relacionamento, foi um término para valer, tá? Vamos entender aqui. O que mais? Do que estamos falando? Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Espiritualidade, por gentileza. Qual é a mensagem geral para os cancerianos que se conectam a esta tiragem de hoje? Cancerianos querendo alcançar novos patamares, né? Certo. Câncer, eu tô sentindo aqui energia de pessoas que nos próximos 7 dias, para algumas pessoas isso já está acontecendo, tá? Para outras vai estar mais forte nos próximos 7 dias, uma energia de extremo incômodo em relação a uma situação. Tá? A gente pode estar falando de trabalho, a gente pode estar falando de relacionamentos, tá? Relacionamentos inclui amizade, família também, tá? Eu vejo vocês rondando uma situação aqui, eu vejo que vocês estão querendo falar, tomar uma atitude, dar um basta em algo, né? Podemos estar falando disso, mas é como se vocês estivessem guardando isso para si, tá? Em alguns casos, vocês estão guardando para si, vocês estão deixando de expressar o que incomoda vocês, preocupados com o que os outros vão pensar, preocupados com o julgamento alheio. O que os outros vão pensar se eu disser isso? O que os outros vão pensar se eu encerrar este relacionamento? O que os outros vão pensar se eu sair desta empresa que eu já estou há 10 anos, por exemplo? Né? Entende? Aqui pode ser vocês encerrando uma situação, por exemplo, vocês estão dentro de uma empresa que vocês não estão concordando com certas coisas e vocês estão, sabe, tentando segurar e como se chegasse no limite, não, eu vou ter que falar, sabe? Algo assim do tipo, eu tô vendo que tem algo injusto acontecendo com certos funcionários, não tô achando certo, tô me sentindo mal com essa situação, eu acho que alguém tem que tomar uma providência, tem que ter a iniciativa de falar lá, então não vai ter jeito, eu vou ter que falar, mas eu fico preocupado com o que os outros vão pensar. Você vai desafiar a chefia?
Sabe, coisa assim? É um exemplo, tá? Alguém preocupado com isso, mas alguém sentindo a necessidade de sair, de certa forma, de uma zona de conforto. É como se alguém tivesse incomodado, não, eu preciso fazer alguma coisa a respeito, entende? Tem alguma coisa nesse sentido incomodando vocês. Eu citei o exemplo de trabalho, ambiente de trabalho, mas pode ser um ambiente familiar, pode ser dentro de um relacionamento, tá? Mas eu vejo uma certa preocupação com o que os outros vão pensar aqui. Eu vejo que vocês vão usar muita sabedoria aqui para lidar com essa situação, tá? É isso mesmo, tá vendo? Essa carta, ela traz essa energia também. Eu tenho que... Eu estou... É como se... Eu estou mostrando para as pessoas que eu estou concordando, eu estou, aparentemente, para as pessoas, eu estou concordando com essa situação. Eu estou bem nessa situação. Ou, para alguns casos, muita gente acha que eu até estou feliz com essa situação, né? Mas, na verdade, eu não estou. Eu estou escondendo o que eu realmente penso, o que eu realmente sinto a respeito dessa situação, ou dessa pessoa, ou dessas pessoas, tá? Preocupado com algo relacionado ao social. Então, eu acredito que seja isso mesmo que eu falei aqui a princípio. Eu estou preocupado com o que os outros vão pensar, tá? Mas para muitos aqui, vocês vão se manifestar, tá? Eu vejo vocês passando por uma grande limpeza aqui, mental, emocional. É como se vocês se libertassem de algo, se vocês falassem, tá? Então, é aquele exemplo que eu coloquei, tá? Vocês adaptem a situação de vocês, mas considerando aquele exemplo que eu dei no início, do trabalho, é como se eu tivesse muito incomodado. Já não é de agora que eu tô vendo, né, maus tratos, injustiça com meus colegas de trabalho, né? Então, sabe? Ou, sei lá, comportamentos de discriminação, e ninguém faz nada, né? Alguém tem que se manifestar. Eu sinto que eu preciso fazer algo, né? Porque é como se eu me mantendo calado, sem tomar uma atitude, é como se eu estivesse concordando com essa situação, e na verdade eu não estou. Que é o que eu falei, para muitas pessoas, vocês estavam concordando também com tudo isso, né? Quem cala consente, não é? Entende? Mas é uma pessoa que realmente está se incomodando muito com uma situação. E eu sinto que eu tenho que sair da minha zona de conforto aqui, né? Porque para mim é confortável me manter nessa situação. Só que a minha consciência tá falando mais alto. Eu sinto que eu tenho que avançar, eu tenho que fazer algo por essas pessoas, por exemplo, tá? Neste caso aqui que eu tô falando, tá? E isso, de repente, vai envolver um encerramento, tá? Ou encerramento, ou pode ser que vocês tenham que pedir demissão, ou... Entende? Ou se não for isso, pode ser vocês... a partir do momento que vocês falam e expressam algo passa a se encerrar, entende? Por exemplo, se foi uma questão de discriminação, quando você fala, você expressa isso, a sua indignação em relação a isso, a empresa passa a tomar partido e fazer algumas mudanças, entende? E encerrar esse tipo de comportamento, de situação dentro da firma, por exemplo, tá? Eu vejo vocês muito determinados, muito focados em relação a isso. Tá? Uma atitude muito bonita. Uma atitude muito nobre. Tá? Eu vejo aqui que vocês têm uma característica de uma pessoa muito confiável. Eu tô sentindo a energia de uma pessoa muito correta aqui. Por isso esse incômodo. Né? Porque isso acontece muito, né, dentro de um grupo, né? Não só dentro do ambiente de trabalho, mas até num círculo de amizades, muitas vezes acontece isso. São raras as pessoas que têm realmente personalidade, que têm coragem de bater de frente, de defender alguém, defender o seu colega. Tem muitos que se dizem seus amigos, mas na hora que acontece alguma coisa, todo mundo olha para lá, não conheço, não sei de nada, né? São poucas as pessoas que compram briga, de fato. Que tem a empatia o suficiente para entrar numa briga, para defender uma situação, né?
E eu tô sentindo aqui a energia de um grupo de cancerianos, nossa, com um coração muito grande aqui, tá? São pessoas que não vão ganhar nada com isso, entende? Mas sentem que tem que fazer algo por essas pessoas, ou por alguém, tá? Bom, esse é o recado geral, tá? Não necessariamente essa mensagem vai ressoar com o que a gente vai tirar no tarô, mas pode ser que ressoe, pode ser que não, tá? Pode ser que no tarô saia uma outra situação que pode ou não ressoar com essa mensagem geral. Mas se sair essa mensagem, pode ser que sirva para alguém aí, tá? Eu vejo que isso aí se finaliza. Tem a Fênix aqui. Vocês aprendendo uma grande lição com tudo isso daqui que acontece, tá? Realmente vai ter uma finalização aqui. Eu vejo que vocês toleraram muita coisa aqui, tá? Ó, tem a ver com pessoas tóxicas, tem a ver com fofoca, tem a ver com algo assim, tá? Intriga, tem alguma coisa assim. Eu vejo vocês tendo um despertar, a espiritualidade de olho em vocês, tá? Não há mais tempo a perder, era o momento de vocês tomarem realmente uma atitude, tá? E para alguns casos isso vai levar a um encerramento. Eu tava vendo ali, para alguns casos vai levar a um encerramento mesmo, tá? De vocês, eu vou arriscar para defender essas pessoas, eu vou arriscar. Aqui é só um exemplo que eu falei, tá? Pode ser vários casos. Mas nesse caso aqui, eu vou arriscar para defender esse grupo de pessoas e tal. Quando eu me arrisco, é como se a empresa mandasse você embora. Porque é como se essa empresa não fosse um lugar, não fosse sabe, eles não tivessem uma conduta, não fossem tão profissionais quanto vocês imaginavam. Entende? Sabe? Mas é como se mesmo assim vocês sentissem que vocês tinham que fazer isso. E a espiritualidade está falando que é como se eles estivessem observando de longe e vendo qual que seria a sua atitude ou dos seus colegas, né? No caso foi você que teve essa iniciativa ou vai ter essa iniciativa. Então a espiritualidade está dizendo que provavelmente a empresa não vai aceitar o que você vai dizer. Porque é como se essa empresa tivesse a consciência do que estava acontecendo. Mas é o que eu falei, não são pessoas corretas, entende? Sabe? Não são pessoas muito humanas. Então, não é que isso estava acontecendo porque esse conhecimento não chegou aos cargos mais altos, não é isso. Eles estavam sabendo o tempo todo. Entende? Então é como se fosse mais conveniente para eles manter essa condição, do jeito que está. Só que aí você vai lá, você vai argumentar, você vai bater de frente. Você vai falar aquilo que ninguém teve coragem de falar, você vai lá bater de frente. Para eles não terem dor de cabeça, eles vão te excluir. As chances deles te excluírem vai ser muito grande, é isso que eles estão dizendo aqui. Porém, saiu aqui, ó, não foi perda, foi livramento. Tá? Eu sempre falo, as coisas não acontecem por acaso, né? Então, de certa forma, essa situação toda fez com que vocês deixassem um local, uma situação, uma firma, uma empresa que não estava correspondendo à sua energia, que não ia te trazer muitos benefícios, que mais cedo ou mais tarde vocês iriam descobrir que vocês não poderiam contar com ela. Não é uma pessoa, não são chefe, não é um chefe de palavra, entende? Não é uma empresa, entende? De repente vocês estavam depositando todas as expectativas nesse lugar e não era bem aquilo que vocês imaginavam.
Só que precisava acontecer uma situação assim, mais ou menos, para que vocês saíssem de lá. De repente, vocês mesmo sabendo que a empresa, vendo certas coisas, vocês se mantinham lá porque vocês já estavam há muito tempo, entende? Né? Mas então a espiritualidade, ela dá um jeitinho de tirar vocês de lá quando percebe que a energia não bate mais, né? Então, de certa forma, quando vocês entraram nessa empresa, tinha alguma coisa em comum, alguma coisa batia lá, né? Energeticamente falando. A partir do momento que a espiritualidade percebe a sua evolução, eles tiram você de lá. As coisas não acontecem por acaso, né? Então não foi perda, foi livramento. Por mais que vocês saiam se lamentando, caramba, eu trabalhava lá há 20 anos já. Como que pode, né? Então pode ser que seja um baque para vocês. E pode ser que vocês cheguem a se questionar, será que foi... será que valeu a pena eu ter feito o que eu fiz? E a espiritualidade está confirmando que sim. Que através de você, de repente não mudou nada, não mudaria nada no momento, mas alguma coisa iria acontecer ali dentro mais adiante, entende? De repente fizesse essas pessoas pensarem, talvez não no momento, promoverem mudanças no momento, mas mais para frente, né? Por conta de problemas que poderiam vir a ter, né? De alguma forma você faria a diferença ali, mesmo sem saber, sabe? Então seria algo que beneficiaria vocês, de certa forma, né? De vocês terem se livrado de algo que poderia dar uma dor de cabeça muito pior para vocês lá na frente, e ao mesmo tempo vocês tendo um gesto tão nobre em prol dos seus colegas. Ok? Pessoas maravilhosas aqui, viu? Bom, essa é a mensagem geral. Agora vamos ver a mensagem para trabalho, carreira, finanças, tá? Que pode ter a ver com esta mensagem ou não. Trabalho, carreira, finanças para Câncer. Trabalho, carreira, finanças para Câncer, espiritualidade. Próximos 7 dias com a mensagem que vocês têm. 7 de espadas. Os amantes. Rainha de copas. 9 de espadas. 10 de espadas. Seis de paus, 2 de paus, 7 de paus. Câncer, tem a ver, tá? Tem a ver sim com a mensagem que a gente, com essa mensagem principal. Ó, olha o que saiu aqui. Abriu com essa carta. O que é o 7 de espadas? É a carta das traições, é a carta das mentiras, é a carta das intrigas, falsidade, tá? Ó, 10 de paus. Vocês querendo finalizar isso, porque vocês já não estavam aguentando mais a situação, vocês estavam carregando um peso nas costas. O que é esse peso? A consciência de vocês estava pesando, tá? De vocês estarem vendo uma situação e, assim como outras pessoas, e ninguém fazer nada. Por isso essa energia do tubarão. Eu rondando uma situação, eu tô quase explodindo, porque eu tô perdendo a paciência, eu não tô aguentando mais ficar vendo, assistindo essas coisas, esses acontecimentos, calado. Justamente porque vocês têm esse coração muito bom. Ó, vocês são pessoas de um coração muito bom. Rainha de copas, peixes, câncer, escorpião, energia de vocês. Vocês têm uma maturidade emocional muito grande. São pessoas muito amorosas, um coração gigante. Só uma pessoa de um coração desse tamanho para fazer isso. E para alguns casos arriscar uma carreira. Mas vocês finalizam isso, porque vocês, é como se isso realmente, tipo, sabe, é como se vocês olhassem para isso. Tudo bem, eu tô 20 anos aqui, né? Mas
eu não consigo mais. Sabe? Tem uma situação aí que estava realmente insustentável. Isso pode ter a ver com família, amigos e relacionamento pessoal também, tá? Mas, a princípio, a gente está falando de trabalho, né? Como eu acabei citando como exemplo o trabalho, e a gente está fazendo a tiragem de trabalho agora, pelo menos em relação a trabalho, está ressoando muito, tá? Ó, é uma parceria que vocês acharam que era perfeita. É assim que vocês estavam vendo essa empresa. É como se vocês tivessem se decepcionado demais com essa empresa, ó. O que vocês estavam vendo lá foi assim, sabe? Eu não tô acreditando. Eu tô não sei quantos anos aqui. Eu sempre me dediquei tanto a essa firma. Eu sempre gostei tanto dessa firma, tá? Ó, porque aqui é quando vocês têm uma conexão muito forte. Ok, noites sem dormir. Por que noite sem dormir? Por que isso aqui estava trazendo esse sufoco todo? Porque vocês têm um coração muito bom. A sua energia não estava batendo mais com esse local. Com essas atitudes. Vocês já repararam, né? Que vocês entram numa empresa, numa loja, tá? Uma loja de calçados. Você vai entrar numa loja de calçados, onde os funcionários são todos estúpidos, ríspidos, grossos, mal encarados, vai ver o dono. É batata que o dono tem a mesma característica, a mesma vibe, vibra na mesma energia. Então, essas coisas, essa questão de energia não é brincadeira, gente, né? Quando a energia não bate, não adianta. Não adianta, você começa a se incomodar profundamente, por melhor que seja a situação ali. Porque no caso aqui que eu tô entendendo, para vocês não estava ruim. O problema não era com vocês. Mas mesmo não sendo com vocês, entende? Vocês já estão numa vibração muito mais alta, muito mais elevada. Estão num nível muito mais elevado do que aquelas pessoas, do que aquela chefia, do que aquela diretoria, né? Não corresponde mais. Eu não consigo mais digerir isso. Tá? Eu vejo vocês tendo reconhecimento aqui, tá? Eu vejo novas possibilidades. Aqui pode ser que surja uma proposta para vocês a partir de alguém que vai observar essa atitude de vocês. Olha que interessante. Alguém que vai tirar o chapéu para esse comportamento, para essa atitude que vocês vão ter, essa atitude nobre que vocês vão ter. Novas possibilidades se abrem para vocês. Olha que coisa de louco. Isso porque vocês fizeram sem esperar nada em troca. Tá? A oportunidade que surge para vocês é algo que vocês sempre defenderam, é algo que vocês gostam de fazer, é algo que vocês vão se identificar, tá? De repente vocês estavam nessa empresa aqui por muitos e muitos anos, mas por conta da questão financeira, por exemplo, mas não necessariamente era algo que vocês se identificavam, entende? Né? Muitas vezes acontece isso, a gente tá num lugar pelo financeiro, mas não que a gente tá gostando do que faz, né? E assim, né, a gente não pode o acaso não existe, né? Então, mas falando, né, coincidentemente, né, quando isso tudo acontece, surge essa proposta aqui com algo que vocês vão se identificar muito mais, algo que vocês sempre defenderam, entende? Para alguns casos, tá? Vai ser algo que vocês sempre desejaram realmente fazer. Isso acontece.
Para outros pode simbolizar vocês indo para uma outra empresa ou fazendo uma nova parceria, porque aqui a gente pode estar falando de uma sociedade também, tá? Então a gente pode estar falando de uma nova parceria ou uma nova empresa que vocês vão, mas que vão mais de acordo com seus princípios. Vocês vão se atirar sem pensar duas vezes. É um novo início para vocês. Completamente diferente. Não tem nada a ver com isso daqui. Tá? Roda da fortuna. Mudanças a caminho. Vocês deixando uma situação que estava trazendo muito desgaste mental e emocional para vocês. Vocês finalmente se sentindo realizados, vibrando na energia da Imperatriz. Energia da Imperatriz, energia de abundância, energia de prosperidade, energia de realização, tá? Fala de novos inícios também, um novo projeto nascendo, uma nova parceria nascendo, uma nova sociedade nascendo, tá? Vocês se sentindo plenos. Parabéns, Câncer. Eu tô falando, gente. Canceriano é coisa de louco. Eu adoro a energia de vocês. Gente do céu. E eu não sou de Câncer, hein? Eu não sou de Câncer. Tem muita gente que fala, ela deve ser de Câncer, porque ela fala tanto de Câncer. Que eu gosto, pessoal de Câncer. Eu não sou de Câncer. Mas eu gosto muito da energia de vocês. E principalmente nas minhas tiragens, eu sempre falo. Nossa Senhora. É tipo, como é que fala? É uma lição de vida, sabe? As mensagens que vêm aqui, assim, nas tiragens de vocês, sempre trazem uma grande lição, assim, uma grande reflexão. São tiragens muito lindas mesmo. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns, tá? Caramba. Caramba. Que nobreza, hein? Parabéns mesmo. Nossa. Bom, agora no que se refere a relacionamentos afetivos amorosos, qual a mensagem da espiritualidade para os cancerianos próximos 7 dias? Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Relacionamentos afetivos amorosos. A força. Cavaleiro de Paus. 9 de Copas. Os amantes. 4 de espadas. Que mais? 8 de espadas. Rainha de espadas. Ás de ouros. Um presente da espiritualidade. Alguém chegando na vida de vocês. 5 de ouros. 9 de ouros. O diabo. 3 de ouros. Rainha de paus. 6 de copas. 7 de ouros. Câncer, eu tô sentindo uma energia de reconciliação. Tô sentindo uma energia de reconciliação aqui. Alguém voltando na energia de vocês. Só um minuto.
Aqui a gente pode estar falando de uma tentativa de reconciliação ou uma nova pessoa, tá? Bom, se for reconciliação, é como se fosse uma pessoa que estivesse rondando vocês aqui, tá? Essa pessoa está observando vocês, essa pessoa não tirou vocês da cabeça, essa pessoa tem tem muita atração física por vocês, tem muitos ciúmes de vocês por vocês terem seguido adiante depois de um término que vocês tiveram, teve um término aqui, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela não se comprometia muito, tá? Porque eu vejo a energia do Cavaleiro de Paus. A energia do Cavaleiro de Paus é Áries, Leão, Sagitário, tá? Nós temos Leão, temos Gêmeos, temos Escorpião, mais forte aqui, tá? Capricórnio. Esses são os mais fortes, tá? Então, é uma pessoa que ela não se comprometia muito, tá? É uma pessoa muito aventureira, uma pessoa muito galanteadora, muito sedutora. Pode ser aquele relacionamento ioiô que vai e volta, termina, volta, termina, volta. Pode ser uma pessoa, para alguns casos, uma pessoa meio bipolar. Pode ser também, tá? Mas a questão aqui é uma pessoa que realmente não se comprometia. Uma pessoa muito aventureira. Tanto é que essa pessoa tem muitos ciúmes de vocês. Bastante. Tá? Aqui a gente pode estar falando de uma pessoa orgulhosa também. Eu vejo que ela resistiu ao máximo aqui, tá? Para procurar vocês. Por isso essa energia do tubarão. Essa pessoa meio que, entende? Não tá se aguentando mais. Então ela vai sair da zona de conforto dela. Ela vai sair de uma situação de estagnação aqui para ir atrás de vocês. Tá? Só que, como é uma pessoa orgulhosa, essa pessoa ela vai ficar meio preocupada com o que os outros vão pensar. Se ela for atrás de vocês. Ou seja, é como se ela entendesse que os outros vão ter um olhar né, para ele, de, sabe, tá voltando atrás, entende? Sabe, é uma pessoa que se preocupa muito com, leva muito em consideração a questão do ego, né? O que os outros vão pensar se eu voltar atrás e for atrás de câncer, entende? Por isso que essa pessoa não foi atrás de vocês até agora. Preocupado com o ego, preocupado muito com o que os outros vão pensar. Porque essa pessoa morre de ciúme de vocês, tá? E principalmente porque essa pessoa percebeu que vocês seguiram adiante. Entende? Por essa pessoa agir de uma forma muito imatura, né? Uma pessoa que não se comprometia, né? Vocês cortaram. Vocês vibrando na energia da Rainha de Espadas, vocês cortaram essa pessoa. Tá? E alguém que não queria abrir mão do orgulho dela, né? Desse comportamento que ela tinha, né? Tá? É uma conexão de almas, tá? Ou essa pessoa vê vocês como uma conexão de almas. Vocês têm uma conexão forte, tem uma química muito forte, né? Só que é como se vocês se sentissem muito sozinhos, sozinhas ao lado dessa pessoa, porque é uma pessoa que realmente não passava aquela sensação de segurança, de confiança, entende? De estabilidade, de seriedade, né? Então é uma pessoa que vocês não podiam contar, tá? É uma pessoa muito instável, né? Emocionalmente falando. Essa pessoa quer voltar na energia de vocês com uma nova proposta, que é um novo início com vocês, de uma forma mais comprometida, tá? Ó, essa pessoa tem uma certa obsessão aqui por vocês, tá? Tem muitos ciúmes, aqui é característica de ciúmes, possessividade, manipulação para alguns casos, tá? Uma pessoa que valoriza muito o ego, a aparência. Por isso que é uma pessoa que demorou tanto tempo para voltar a procurar vocês, tá? Por conta dessa preocupação, o que os outros vão pensar, tá?
É uma pessoa que quer realmente fazer as coisas darem certo, sabe? Quer construir algo junto com vocês. Ó, ver vocês vibrando na energia da Rainha de Paus, Áries, Leão, Sagitário, tá? É só energia, não é gênero, tá? Então quem vibra na energia da Rainha de Paus, energia de uma pessoa muito magnética, muito bonita, independente, tanto é que vocês seguiram adiante. Aqui é energia de uma pessoa independente, energia de solteiro, solteira, né? Por isso que essa pessoa tá com tantos ciúmes, porque viu vocês seguindo. Vocês não ficaram chorando o leite derramado, entende? Quem vibra na energia da Rainha de Paus não faz isso. Ela segue adiante. Fãs e pretendentes é o que não falta. Lembrando que pode ser um homem também. Tá? Seguiu adiante. Vida que segue. É uma pessoa independente, é uma pessoa que se dá valor. É uma pessoa magnética, comunicativa, alegre, né? Costuma ser uma pessoa muito bonita, né? Então por isso que essa pessoa tem muita atração física por vocês, tá? Por isso tem tantos ciúmes, ó, alguém do passado, tá? Seis de copas fala do passado. Alguém que precisou de um tempo para amadurecer aqui algumas ideias, tá? Em relação ao comportamento dela, atitudes e tudo mais. Tem um apego muito grande por vocês, quer um novo início de uma forma completamente diferente, que é casamento com vocês. É uma pessoa que realmente quer assumir vocês para todo mundo. De repente é uma pessoa que não assumia, porque é uma pessoa galanteadora, né? Que tinha aquele espírito galanteador, entende? É uma pessoa que agora vai querer assumir vocês para todo mundo. Para os amigos, para a família, entende? Ó, essa pessoa carrega uma grande culpa aqui, ó, por ter perdido vocês. E ela quer encerrar esse sentimento de culpa aqui, 10 de paus. Então, desde que vocês terminaram aqui, essa pessoa vem carregando essa culpa aqui, ó. Tá? Por isso essa energia do tubarão. A energia do tubarão é como se fosse a energia de uma bomba relógio. Não tá se aguentando mais. Tá? Ó. Aqui, para alguns casos, essa pessoa assim, ó, ela carregando muita culpa aqui, tá? Ela brigando com ela mesma aqui, conflitos internos, tá? Lembrando das atitudes que teve com vocês e das brigas que vocês tiveram por conta do comportamento dela e tal, né? Mas aqui a gente pode estar falando também de a pessoa se sentindo muito culpada de ter perdido uma pessoa tão especial, tão bonita, tão magnética quanto vocês, né? E ela está preocupada com a concorrência também. Como ela está preocupada com a concorrência, por isso que ela está disposta a vir e te assumir, realmente para todo mundo, assumir mesmo, tá? Que aqui fala de casamento. Ó, alguém que quer proporcionar estabilidade emocional e financeira para vocês. Tá? É uma pessoa que não quer perder tempo porque viu que, tá? Só que, então, aí vocês têm que avaliar, porque aqui a carta do diabo, ele fala de excessos, né? Então, para alguns casos, pessoas que tinham vícios, de repente, né? Vício em pornografia, vício em rede social, vício em ego, vício em querer ficar ostentando, aparecendo. Tem gente que adora aparecer, né? Então, é desagradável, né? Não é uma postura bacana para quem tem um relacionamento sério, né? Então aqui a gente pode estar falando de questão de possessividade, de ciúmes também, né? A gente pode estar falando de até questões de manipulação, né? Então tem níveis e níveis aqui, então não dá pra gente generalizar. Aí a conclusão disso daqui é com vocês, se vocês vão aceitar ou não, de acordo com o que aconteceu na história de vocês, né? Para alguns, vocês lidaram com pessoas extremamente tóxicas e manipuladoras, vocês não vão querer nada com essa pessoa, né? Para outros, pode ser que vocês queiram dar uma chance ainda para ela, né? Só que aqui, eu vou ser bem honesta com vocês, eu não tô vendo uma energia de alguém que amadureceu, tá? Eu não tô vendo a energia de alguém que amadureceu. É uma pessoa que ela tá preocupada, ela tem um sentimento, eu tô sentindo uma energia de sentimento de posse muito grande, tá? Ela sabe que vocês vão estar meio na defensiva. Ela sente que vocês vão estar meio na defensiva também, quando essa pessoa vier procurar vocês. Mas ela vai tentar, ela vai arriscar. Mas eu não tô vendo que essa pessoa amadureceu, ok? Não estou vendo aqui. Tá? Eu tô vendo que essa pessoa tem muitos ciúmes de vocês. Tem muita questão carnal aqui. Tem muito fogo aqui.
tá? É como se ela quisesse voltar na energia de vocês, de repente falar para vocês que quer um compromisso mais sério, que vai levar mais a sério e não sei o quê, de repente vai fazer uma proposta de casamento, vai colocar uma aliança no dedo de vocês, mas é o que eu sempre falo, colocar aliança no dedo não significa respeito, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso aí também não deixa de ser uma forma de manipulação, tá? Tem gente que fica cega, mulheres, né? Tem mulheres que ficam cegas só porque recebeu um anel de brilhantes. Isso não garante fidelidade de ninguém, tá? Muitas vezes tem homens que fazem isso só para calar sua boca. Entende? Ah, eu dou lá um agrado lá pra ela, aí ela fica quieta, ela para de me encher o saco. Pô, eu dei um anel de brilhantes, né? Entendeu? Então, de repente, se eu estiver fazendo minhas graças aqui, é capaz da mulher lá fazer vista grossa. Tem mulher que faz isso, infelizmente tem, né? Então, assim, vocês têm que ficar muito esperto com isso. Porque eu tô sentindo aqui meio que um joguinho de manipulação, tá? Eu tô sentindo isso aqui. Meio que um joguinho de manipulação. Alguém que vai voltar na energia de vocês, vai querer mostrar comprometimento como? Pedindo vocês em casamento. Aí vocês vão ficar, nossa, aquela pessoa que era tão aventureira, que não me assumia pra ninguém, agora vai me assumir pra todo mundo e não sei o quê. E vocês vão achar que essa pessoa mudou. Eu não, pelo menos aqui, não está aparecendo nada no que se refere ao amadurecimento dessa pessoa. Não tô vendo isso. Tá? Ó. Tá aparecendo aqui, ó. Para alguns casos aqui, vocês vão continuar, para aqueles que voltarem, né, com essa pessoa, vocês vão continuar se sentindo sozinhos, sozinhas. Porque essa pessoa vai continuar, ó, aqui aparece, ó. Essa pessoa se mantendo, tá? Ela se mantém nessa condição. O que é essa carta que eu falei? A carta do solteiro, da solteira. E ó, veio do lado do 5 de ouros, que fala de escassez, abandono. Tá? Então, tomem cuidado. Tá? Pode ser uma pessoa nova? Pode ser uma pessoa nova chegando também, tá? Uma pessoa vindo muito rápido aqui, mas eu vejo vocês muito resistentes, tá? Eu vejo vocês na resistência. Porque por vocês terem passado por muitas situações aí não muito agradáveis, né? Em relacionamentos anteriores, eu vejo vocês muito na resistência aqui. Esse grupo aqui, tá? Bem resistente. Aqui é como se vocês preferissem se manter na condição que vocês estão hoje, solteiros, solteiras. Aqui é como se eu estivesse me conectando com cancerianos, cancerianas que não estão pensando muito em relacionamento no momento, ó. Vocês vibrando a energia da rainha de espadas. Rainha de espadas é a energia de uma pessoa mais fria, mais racional, tá? É alguém que não está muito aberta, não está pensando muito e não está priorizando muito o emocional, entende? Na sua vida. Então, ó, o Cavaleiro de Pau chega fazendo uma proposta para vocês, mas vocês estão meio... sabe? Vocês não estão muito abertos, sabe? Muito receptivos a algo assim, não. Tá? Eu vejo que essa pessoa quer fazer uma proposta sólida para vocês, tá? Aqui a gente pode estar falando, nesse caso aqui, a gente pode estar falando de uma conexão de almas, tá? Que vai tirar vocês dessa energia de escassez. Vocês estão nessa defensiva justamente porque vocês lidaram com pessoas que faziam com que vocês se sentissem sempre sozinhos, sozinhas, que vocês não pudessem contar, pessoas que de repente até trouxeram prejuízos financeiros para vocês, tá? Essa pessoa é uma conexão de almas. Vai trazer tranquilidade para vocês. Tá? Ó, aqui mostra vocês
que lidaram com pessoas muito tóxicas, né? E pessoas que não se comprometiam, essa pessoa viria a se comprometer mais com vocês. É uma pessoa que também vai admirar muito vocês, vai enxergar vocês na energia da rainha de paus, tá? Para muitos casos aqui a gente pode estar falando de uma conexão de vidas passadas. É como se vocês estivessem esperando, né, por essa pessoa já há um tempo. É como se vocês tivessem tido a paciência, entende? Por isso que eu falei, vocês não estão numa vibe de... Não estão priorizando aqui o emocional. É como se vocês tivessem largado para o universo. Seja o que Deus quiser, coloco nas mãos de Deus. Quando vocês fazem isso, a pessoa aparece. É uma pessoa que vai trazer estabilidade emocional para vocês. Vai ser um novo início de uma forma completamente diferente de tudo aquilo que vocês viveram até hoje. Tem uma energia de família, energia de uma pessoa que vai assumir vocês para todo mundo. Tem uma energia de cumplicidade, tá? De harmonia, de felicidade. Tira vocês de um... 10 de paus, tá? Energia de cansaço, de vocês se sentirem sempre muito sozinhos, sozinhas, carregarem muitas responsabilidades de uma relação nas costas, sempre sozinhos, sozinhas. Isso acaba com a chegada dessa pessoa, tá? Eu vejo vocês, no caso, vocês saindo de uma zona de conforto, né? Vocês saindo de um... A zona de conforto seria essa. Eu me manter nesta condição. Fechado pro amor, fechada pro amor, né? Aceitando do jeito que tá. Eu vejo vocês se permitindo sair dessa situação. Essa pessoa faz com que vocês saiam dessa situação. Para alguns casos, essa pode ser uma pessoa que já conheça vocês, só que ela nunca se declarou, pode ser também, tá? Pode ser também. Eu vejo vocês nessa resistência, vocês desconfiados, tá? Mas eu vejo que vocês saem dessa condição. E aí vocês finalizam um ciclo na vida de vocês, tá? Onde vocês tinham se acomodado, né? Nessa condição de estar solteiro, solteira, de deixa assim mesmo, não quero mais pensar em relacionamento não é pra mim, né? Mas dizem que geralmente é assim, né? Quando você solta pro universo, quando você desencana, aí você conhece a sua alma gêmea, né? A sua conexão de almas aí, né? Dizem que é assim mesmo que acontece, né? E nesse caso aqui é algo mais ou menos assim, tá bom? Bom, é isso que eu tenho para vocês, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos e a gente se vê na próxima leitura, ok? Fiquem com Deus, gratidão e até mais, tchau, tchau.